A série espanhola Casa de Papel de 2019 se tornou a favorita dos fãs por oferecer um enredo inteligente, personagens cativantes e intrigantes que usavam roupas vermelhas e máscaras de Salvador Dalí, o que só aumentava a adrenalina, explorando emoções desenfreadas no maior roubo da Espanha na Casa da Moeda. As reviravoltas inesperadas durante e após o roubo e a narrativa não linear do criador Alex Pina tornaram essa série viciante. E agora nos traz uma prequela com um dos personagens mais icônicos, o Berlim. Mas será que esse spin-off se manteve à altura? Espera aí que já te conto. Olá, cinéfilos e série maníacos de plantão. Tudo bem com vocês? Eu sou a Gabi e esse é mais um Pode Ver Sem Medo. Berlim é um spin-off de A Casa de Papel e está na Netflix com 8 episódios. Apesar de sucumbir a uma doença terminal na segunda temporada da série anterior, Berlim permaneceu uma presença proeminente durante todas as temporadas de A Casa de Papel, aparecendo em flashbacks, e foi o favorito dos fãs até o fim. Agora ele está de volta, mais jovem e com algumas diferenças importantes. O novo tom é mais cômico, mais romântico e há algo mais leve em seu DNA, disse Alonso, o ator que interpreta magistralmente o Berlim. Ocorrendo muito antes da primeira temporada de A Casa de Papel, a nova série mostra Berlim no auge de sua carreira de ladrão, orquestrando um novo assalto, desta vez em Paris, para roubar joias no valor de quase 44 milhões de euros da maior casa de leilões da França. No entanto, há um segundo elemento nesta trama abrangente. Berlim, o aparente romântico desesperado, com traços altamente narcisistas, sofreu o divórcio de sua terceira esposa antes do roubo. Ele está com o coração partido. E isso leva Berlim a tentar cortejar uma mulher chamada Camille, interpretada por Samantha Siqueiros. Ela é casada com um homem chamado Polignac, que também é alvo de Berlim, pois detém os dados da entrega de todas as joias para o leilão. Temos Pedro Alonso reprisando seu papel, interpretando o notório anti-herói, que é assustador, inteligente, misógino, desagradável e quase um psicopata. Tudo isso com um charme que só Pedro sabe fazer. Aqui, Berlim lidera o seu próprio assalto, que ele quer realizar reunindo um grupo de ladrões semi-competentes e um mentor, o Damian, que é interpretado por Tristan Lau, que é quase um personagem bem parecido com o professor. Os paralelos na série são abertamente reconhecidos, e os personagens não são tão banais assim. Um exemplo é a Keila, que é interpretada por Michelle Jenner. Uma adição nova e distinta como uma hacker bem tímida. No entanto, parece uma piada interna que o personagem Roy, interpretado por Júlio Penha, que é especialista em abrir fechaduras e braço direito de Berlim, tem um nome que é um anagrama de Rio, o personagem interpretado por Miguel Herrán, lá na Casa de Papel. E ainda temos Cameron, interpretada por Begonha Vargas, que recém saiu de um hospital psiquiátrico e está no grupo como uma estagiária para ser ladra. E Bruce, interpretado por Joel Sanches, que é pau para toda a obra e faz o que for preciso, completando esse time de ladrões. No primeiro episódio, a série parece entregar aquilo que esperamos, um plano astuto e mirabolante para obter as joias. Agora é só esperar que o bando coloque em prática todas as operações necessárias para invadir e roubar a casa de leilão, mesmo que para isso precisem se passar por arqueólogos e religiosos estudiosos para escavar uma antiga igreja de Paris que servirá de passagem para o cofre da casa de leilão. Mas eis que a história parece tomar um novo rumo, um Berlim apaixonado. E depois de vários e vários devaneios sobre o que é o amor para ele e o professor Damian, o roubo em si passará para segundo plano dessa história romântica e bizarra entre Berlim e Camille. Convenhamos, para um homem que pode planejar assaltos geniais e tem um nível de autoridade juntamente com um riso bem articulado, você se pergunta por que ele está tão facilmente disposto a arriscar um assalto depois de ver uma mulher dançar em sua sala de estar uma única vez. Não faz sentido nem um pouco essa história. Mas ainda temos aqui boas sacadas, como os flashbacks do grupo traçando o plano para o assalto e como superar cada obstáculo que vai vir.
E o humor presente se torna quase uma constante na série toda. Mas o sarcasmo de Berlim ainda funciona bem para segurar muitas das cenas enfadonhas. Mas, como se não bastasse um caso romântico no meio do maior assalto de Paris, ainda teremos mais 3. E por incrível e mais bizarro que pareça, todos da gangue resolveram devanear sobre o amor e tentar sair dessa com um parceiro ou uma parceira. Não sei, viu? Deve ser a água de Paris que traz todo esse romantismo à tona de forma comunitária. Só pode. Mas deixando essas histórias bem cansativas e superficiais de lado, ainda teremos a presença de 2 personagens da Casa de Papel, as subintendentes Alicia Sierra e Raquel Murilo. E nesse momento, conseguimos retomar a emoção do roubo e suas consequências, já que ficou um grande buraco entre o começo e o fim da série, preenchidos com todo esse romantismo. A série é bem filmada e o orçamento pôde permitir ótimas locações e cenários. O elenco também é bom. O que ficou a desejar foi o roteiro mesmo. Berlim não apenas deixa de cumprir o legado de A Casa de Papel, mas tropeça e cai. Embora não traga nada de novo ao gênero assalto, o charme e sarcasmo de Alonso como Berlim faz com que valha a pena assistir a prequela para os que são fãs da Casa de Papel e, claro, desse personagem especial. Então, nesse caso, você pode ver sem medo. E você, o que achou desse spin-off? Valeu a pena ou poderia ser melhor? Comenta aqui embaixo. E por hoje é só. Deixa seu like, se inscreve aqui no canal, ativa o sininho para não perder o próximo vídeo e compartilha com a galera. Ah, e passa lá no meu blog para ficar por dentro de todas as novidades. E até a próxima!